O momento da palavra. E eu gostaria que você recebesse com muito carinho o nosso pastor André Gomes. Bom dia, igreja. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 1. A partir do versículo 9, do 9 ao 11, vamos ler. Vamos nos colocar de pé todos para ler a palavra do Senhor Jesus. Amém. Quero dizer que é muito bom estar aqui, né? Essa semana eu estive em São Paulo, uma semana assim extremamente apertada, né? A gente participei lá junto com um grupo de irmãos de uma semana teológica, né? Foi de domingo à tarde, mas eu só cheguei na segunda-feira, até ontem, meio-dia, né? Uma rotina assim de 8h30 às 10h30 da noite, né? Estudando a palavra de Deus, foi uma bênção, né? Então é muito bom, depois do congresso, retornar à igreja. Literalmente eu saí daqui direto para a rodoviária, né? E cheguei ontem no final do dia. Vamos ler Marcos capítulo 1, versículo 9 ao 11. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então, ouvindo uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Aleluia. Vamos levar essas mãos, vamos glorificar o nome do Senhor por esta palavra, por esse tempo, pela ministração que teremos. Espírito Santo, nós louvamos o teu santo nome, Pai. Te agradecemos, Deus, pela tua palavra que é viva, tua palavra que é verdadeira. Ó Deus, como temos prazer de estar nesse lugar, como temos alegria, Senhor Jesus, de nos reunir, Senhor, como igreja. Ó Deus, fala ao nosso coração, ministra, Senhor, no profundo, ministra, Senhor Jesus, com entendimento, que a tua graça venha sobre nós, que o teu Espírito nos fale de uma forma tremenda. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Tome o seu lugar. Vamos meditar na palavra do Senhor. A pastora, esse final de semana não está na igreja. Ela viajou juntamente com a sua irmã, Doralice, né? E elas, rotinas diferentes, conseguiram encaixar aí. Elas duas estão aí, se eu não me engano, região dos Lagos. Esqueci, não sei se é Araruama ou se é Saquarema, mas elas estão por ali, né? Desfrutando dessa comunhão em família ali. O tema da minha ministração nesta manhã é a insensível natureza humana. A insensível natureza humana. Nós, por natureza, nós somos insensíveis. Nós, por natureza, temos dificuldade para perceber. Temos dificuldade para absorver, para discernir. Por natureza, muitas coisas que está ao nosso redor, que nos cerca, nós só temos condições de perceber, às vezes, só quando somos informados, notificados.
somos avisados, instruídos naquela direção. Do contrário, entramos e saímos de lugares, desfrutamos de momentos de lazer, sem perceber muita coisa que está ao nosso redor. Seja essa uma percepção visual, né? De não perceber as pessoas, sabe, aquela pessoa que esteve sempre naquele ambiente, sempre naquela rotina, seja na sua vizinhança, seja até mesmo na igreja, mas por conta de um encontro, por conta de uma oportunidade em que ambos puderam conhecer um ao outro, essa oportunidade, essa ocasião, fez com que você pudesse perceber essa pessoa, né? Seja no convívio daquele bairro, seja no contexto da própria igreja, né? Então é algo impressionante como nós podemos sim ser insensíveis, não ter a percepção auditiva, não ter 100% das nossas faculdades mentais, assim como não temos, seja o homem mais erudito, mais nobre, seja a pessoa mais saudável, ou seja aquela que tem as suas mais difíceis atribuições físicas. Todos nós temos níveis de insensibilidade, mas há uma insensibilidade que vem sobre nós, onde me fez pensar e refletir muito sobre isso, que diz respeito à hanseníase, diz respeito à lepra. Hanseníase é essa enfermidade que vem sobre o corpo humano e o indivíduo começa a perder a sensibilidade das suas extremidades, sente certos formigamentos, ao ponto de não sentir mais o que toca, não sentir mais quando algo lhe perfura. Há pessoas que raramente são essas pessoas, mas há uma insensibilidade em todo o seu aparelho central, o seu sistema nervoso central. São casos ainda mais raros, mas essas pessoas simplesmente não podem andar sozinhas, porque elas correm um risco de sofrer graves acidentes, viver com hematomas, viver machucadas e não perceber que estão feridas a esse ponto, não perceber a dimensão da sua dor, não perceber a dimensão da gravidade com que estão. Então, quando eu percebo que nós podemos tocar, e toca o irmão que está do seu lado aí, toca esse irmão, eu declaro isso uma bênção. Será que você consegue declarar isso como uma bênção? Quando alguém tem a possibilidade de vir até mim e me dizer palavras abençoadoras, como eu pude compartilhar com um dos pastores que estava ministrando a nós, um dos assuntos ali era o grego, e eu sempre tive um pouco de receio, porque eu nunca entendi, nunca consegui compreender, por mais que eu estudasse, para compreender o Novo Testamento, mas aquele professor, de uma forma incrível, ministrou aquela aula e ficamos ali horas e horas, tendo diversas aulas de grego com ele, e eu estava simplesmente maravilhado, porque eu estava aprendendo, fiquei muito animado com isso. Eu fui até ele e falei, professor, Paulo Vale é o nome dele, falei, olha, obrigado, porque o que você ministrou ao meu coração é algo que me trazia muita preocupação, porque eu não conseguia entender de maneira nenhuma. E como é bom a gente receber palavras assim, né? Nós conseguimos receber, né? Mas por mais que seja contraditório, talvez, a gente dizer isso, mas também é bom, irmãos, por essa questão da sensibilidade, quando alguém vem até nós e nos diz palavras difíceis,
palavras duras, palavras que às vezes nos ferem. Tem um pastor que diz, olha, quando alguém vem com um discurso duro, você pode ter certeza que existe um quê de verdade, e você pode extrair esta verdade do que está sendo dito, e jogar o que não presta fora. Mas quantas são as pessoas que preferem se blindar, para não ser sensíveis, como se a própria natureza humana já não dispusesse desse dispositivo, o dispositivo da insensibilidade. A palavra de Deus, ela nos fala a respeito disso, e quando entramos na palavra, nós encontramos em diversos momentos, até pela cultura e pelas orientações levíticas, do livro de Levíticos, que orienta para uma questão de saúde, manter os leprosos distantes, por uma questão de santidade, manter os leprosos fora da cidade, sem o contato, sem o convívio, sem o relacionamento, sem a aproximação. Então esses leprosos viviam distantes, viviam longe da cidade. Talvez você esteja se perguntando, pastor, mas o que isso tem a ver com Romanos, com Marcos capítulo 1, eu vou chegar lá. E esses leprosos vivem distante da cidade, vivem longe do relacionamento. As famílias precisam ir até eles para poder colocar um prato de comida, e às vezes nem isso é o que acontecia. Quantos não eram os que, por lei, viviam, sim, entre os mortos, viviam nos sepulcros, viviam nas cavernas. E é tão curioso, porque a palavra do Senhor Jesus compara a lepra também com o pecado. Compara a lepra como esta enfermidade que vem até nós, e que tira de nós a sensibilidade, a capacidade de discernir, a capacidade de perceber a dor do próximo, a capacidade de olhar para quem está ao nosso redor e entender. Como é curioso olhar para o texto de Salmos 1, que diz que aqui o ímpio, aquele que vive no pecado e que tem prazer nisso, não conseguirá permanecer na congregação dos justos. Como é impressionante a gente perceber que, quando nós estamos caminhando na nossa vida cristã, o Espírito Santo vem sobre nós e nos fala de uma forma tão linda, e isso nos desperta para o mundo novo, para uma realidade que está todos os dias nos acompanhando e não percebíamos, e agora passamos a perceber. Mas por não vigilância, não cuidado, começamos a dar vazão ao pecado, dar vazão ao erro. Então o Espírito Santo vem e nos alerta e nos avisa, dizendo: meu irmão, meu filho, meu querido, meu amado, arrepende-te, volta para a comunhão comigo, volta para a comunhão com Jesus. E quantos são aqueles irmãos que insistem em caminhar nesta direção? Quantas são as pessoas que questionam o que de fato é pecado e o que não é? Quantos são aqueles que negociam com o pecado, resistem e não querem renunciar? Então aquilo que antes era apenas um pecado, agora se tornou uma iniquidade. E sempre quando eu falo dessa palavra iniquidade, eu lembro muito das ministrações da diaconisa Carmita, que em algumas manhãs, eu na época era diácono, né? Eu estava ali junto com ela, ministrando aos irmãos e estudando a respeito desse assunto.
Porque um pecado, quando não é tratado, ele se torna uma iniquidade, quando ele não é exposto. O pecado é vergonha, e quando essa vergonha não é exposta por nós, não é denunciada à luz de Cristo, dizendo: Senhor, eis aqui o meu pecado, eis aqui o meu erro. Esse pecado ele cresce, o Espírito Santo já não mais acusa, já não mais traz o entendimento, já não traz, porque a pessoa decidiu não caminhar na direção do Espírito Santo, mas decidiu caminhar na direção do pecado. Então já não é mais um pecado simplesmente, é iniquidade. Como nós vemos na palavra de Deus, seja o texto de Salmos ou tantas outras referências, em que homens, sejam aqueles que viviam no arraial do Senhor, sejam aqueles que caminhavam com a nova igreja no Novo Testamento, olhavam para a vida de pecado que viviam, olhavam para o juízo que a palavra do Senhor nos traz e diz: eu acabei de pecar e não me aconteceu nada. Eu acabei de errar e o juízo de Deus não veio sobre mim. Eu já pratico esse erro há tanto tempo e simplesmente eu não vejo a mão de Deus pesar sobre a minha vida, sobre a minha casa. Então está tudo bem. Qual o problema? Louco. Porque o homem que vive na iniquidade é o homem que já está tomado pela lepra. E essa capacidade de se perceber errando, pecando, de se autotocar, de se autoavaliar, simplesmente vai embora. Porque quem nos auxilia nesse processo é o Espírito Santo, quem nos ajuda a fazer essa autoavaliação, esse autojulgamento, é o Espírito Santo que opera na minha vida e na sua vida, meu irmão. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos desperta, é Ele que está caminhando ao nosso redor para que nós não venhamos a cair em tentação. É Ele que nos assiste nos momentos mais difíceis da nossa vida, nas nossas tentações, nas nossas provações, nos nossos questionamentos, nos nossos desafios pessoais. Então, meu irmão, não abandone o Espírito Santo. Cuide da sensibilidade que há em você. Cuide da sensibilidade que é o Espírito Santo em você, na sua vida. O texto de Marcos, capítulo 1, fala a respeito de um homem que vem gritando no meio do deserto, e só o Espírito Santo para fazer com que homens e mulheres consigam perceber, ouvir e atender ao grito daquele homem no meio daquele deserto. Nós estamos no meio de um deserto, temos diversas igrejas que são igrejas sérias, igrejas comprometidas. Na sua rua existe uma família, existe uma pessoa que é você, um homem correto, uma mulher correta, que está caminhando na direção do Evangelho, que procura viver debaixo da orientação do Espírito Santo. Mas quantos são aqueles que estão ao nosso redor e estão insensíveis, apesar da pregação da palavra de Deus, através da nossa vida, através das nossas palavras? Havia um homem no deserto que ministrava e falava pregando arrependimento: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque senão o juízo de Deus virá, o juízo do Senhor virá. E a começar por nós como irmãos, não podemos perder a nossa sensibilidade. Não podemos dizer que isso não tem nada a ver, que aquilo que o pastor falou, que aquilo que alguém disse, isso não faz o menor sentido. Nós não podemos adotar uma
um proto-evangelho, uma proto-verdade, um tipo de verdade, Eu queria pedir para o pessoal do som, me dar o retorno aqui, que eu não estou conseguindo me ouvir. Obrigado. Está melhorando. Eu não posso adotar um proto-evangelho, um pseudo-evangelho, uma ideia daquilo que é correto e daquilo que é errado. Porque para ser sensível e abandonar toda insensibilidade que é natural a nós, é natural. Para ter em nós um senso e um juízo equilibrado, nós precisamos nos humilhar perante a verdade que se chama Cristo Jesus. Naamã, comandante da guarda, foi até Eliseu, porque ficou sabendo que aquele homem poderia curar a sua lepra. Mas para que ele alcançasse a cura, ele teria que se humilhar, ele teria que obedecer. Ele teria que abrir mão do seu juízo próprio, dos seus valores, daquilo que ele considera correto, e mergulhar naquele rio que aos seus olhos era um rio imundo, sujo. Mas se ele não se submetesse à obediência, se ele não se humilhasse, ele nunca teria alcançado a cura e a redenção, se assim eu posso dizer. A cura através de Eliseu. Será, irmãos, que nos nossos dias não é a mesma coisa? Será que na nossa caminhada, no nosso andar diário, o pecado não está se tornando algo comum, seja na nossa sociedade, a começar, seja muitos irmãos que já não tem mais aquela paixão do primeiro amor, já não tem mais aquele desejo que tinha no início do Evangelho, já não se sensibiliza mais quando ouve a palavra ministrada, já não se sensibiliza mais quando lê a palavra de Deus, já não consegue mais perceber e ouvir a voz do Espírito Santo falando ao mais íntimo do seu coração. Nós precisamos bater no nosso peito e dizer: Deus, pobre homem que sou, se não for a tua graça, o teu favor e a tua misericórdia para com a minha vida. Pobre homem que sou, porque se eu, na minha própria verdade, estaria morto há muito tempo, estaria perdido na minha própria verdade, estaria lançado por terra, segundo o meu próprio entendimento. Quando eu olho para esse homem, João Batista, os 4 evangelhos, os evangelhos sinóticos, evangelhos que contam histórias parecidas, seja o evangelho de João, que já não está tão interessado em repetir o que Mateus, Marcos e Lucas contam, mas agora ele traz. Mas os 4 evangelhos, não importa para que direção ou para que entendimento eles escrevem, ou quais são as suas escolhas para escrever os evangelhos, mas os 4 não ignoram, não é seletivo ao ponto de excluir a figura de João Batista, excluir o momento do batismo de Jesus Cristo. O batismo de Jesus Cristo.
Ora, para que venhamos a resgatar, a restaurar e a manter a sensibilidade do Espírito Santo na nossa vida, eu quero pedir aos músicos para me ajudar aqui. Fique à vontade, quem quiser, tá? Os 4 evangelhos falam a respeito do batismo de Jesus, falam a respeito de João Batista, falam a respeito desse homem que antes mesmo de Jesus a chegar até ele já proclamava, ele já anunciava, ele já reconhecia. Então, irmãos, se eu posso assinalar aqui, nesse texto de Marcos capítulo 1, para que a nossa sensibilidade seja restaurada, para que a nossa sensibilidade seja preservada, é reconhecer que Jesus é aquele que nos salva. Jesus é aquele que nos salva. Jesus é aquele que nos limpa. Jesus é aquele que nos liberta. Jesus é aquele que é único, hoje, ontem e sempre será. João Batista não conhecia Jesus. E era curioso porque Maria, quando estava grávida, viajou quilômetros até a casa de Isabel, que também estava grávida de João Batista. Ambas sentiram a presença de Deus, e eu começo a imaginar a barriga se retorcendo. Começo a imaginar a criança se mexendo ali dentro, o Espírito Santo de Deus envolvendo aquela casa. João Batista reconhecia, mesmo sem conhecer a Jesus. No Espírito ele reconhecia, há um Espírito, ele virá, e ele é maior do que eu vou proclamar o nome do Senhor Jesus, porque ele virá. Eu não sou escolhido, mas eu preparo o caminho para que ele venha. É tão curioso porque quando João Batista vê de longe Jesus se aproximar, é como se todos os seus sentidos, tudo aquilo que o Espírito Santo falasse ao seu coração, dissesse: é Ele, é Ele que é o escolhido. Sabe Samuel, quando estava na casa de Jessé, e ali Jessé foi trazendo os seus filhos, trouxe um, trouxe dois, trouxe três, e foi trazendo os seus filhos, e algo estava tocando, e ele estava revolvendo no seu íntimo, tanto pela sua cultura, que o impulsionava a enxergar a estatura daqueles homens, o impulsionava a ver a forma física, olhar para o povo que desejava alguém como rei, e ao mesmo tempo ouvir na voz do Senhor dizer: não é Ele, não é Ele, não é Ele. Mas no exato instante que Davi entra por aquela casa, o Espírito Santo o Espírito de Deus fala ao coração do profeta: é Ele que é o escolhido, Ele que será o rei. João Batista reconheceu, quando olhou para Jesus
e disse: é Ele. Nós caminhamos, assim como João Batista, preparando o caminho do Senhor. Preparando o caminho do Senhor, porque Ele virá para buscar a sua igreja. Ele virá para buscar a mim, buscar você. Nós não o vimos. Nós não sabemos a cor da sua pele, não sabemos a textura do seu cabelo, não sabemos a sua estatura, não temos o discernimento de como Ele é, mas nós sabemos que Ele está aqui. Sabemos que Ele está aqui. E meu irmão, que dia vai ser esse? Quando nossos sentidos, tudo aquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração, vem raiar nos céus, o nosso Cristo, o nosso Jesus descer. E todos nós vamos dizer: é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, Ele é o Senhor Jesus. Ele é o Senhor Jesus. João Batista pregava arrependimento. João Batista pregava para que aqueles que já tinham perdido completamente o rumo, conheciam da palavra, conheciam de tudo o que estava escrito, seja as mensagens mosaicas, sejam os livros apócrifos, mas eles não tinham a revelação, eles não tinham o discernimento, o espírito da palavra, eles ainda não tinham. Eles se auto-justificavam, corrompiam a palavra, lendo a palavra, combinando o texto, negavam a verdade da própria palavra, negavam a mensagem da palavra. Será que não é o que nós vemos hoje? Será que é o que nós não vemos hoje? Tantas pessoas que estão na igreja, mas perderam completamente a sensibilidade. Meu irmão, se você está aqui nesta manhã, eu quero te dizer que Deus quer restaurar a sua sensibilidade. Deus quer restaurar os seus sentidos. Deus quer restaurar a tua visão. Deus quer restaurar o seu ouvido, para que você ouça o Espírito Santo, para que você perceba o Espírito Santo nesse lugar, para que haja dentro de você uma convicção inabalável, 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 uma convicção inabalável, inabalável. Deixa Deus te tocar, aí onde você está, aí onde você está, deixa Deus te tocar, deixa Deus te tocar, deixa Deus te tocar, mas seja obediente, submeta-se à palavra de Deus, abra mão dos seus juízos, abra mão daquilo que você considera como importante, para correr na direção de Cristo e dizer: Senhor, eu te quero mais que tudo, eu te quero mais do que a mim mesmo, ao ponto de eu renunciar, de eu abrir mão, E como nós saberemos disso? Como saberemos se estamos insensíveis, se não temos condições de perceber? Como saberemos se nós não estamos nessa condição, se não temos condição de sentir, de se tocar, de se avaliar? É muito provável que alguém me ouça e dizer: olha, esse assunto não é comigo, eu não me vejo nessa situação, eu não me vejo assim, eu não me enquadro no que você está falando, pastor. Meu irmão, eu quero te convidar a reconhecer Deus em tudo, absolutamente tudo na sua vida. Porque se a gente não reconhece a Deus, não percebe Deus, mas questiona, se a gente crer com Deus, com o nosso entendimento, com a nossa cabeça, apenas por uma questão de convicção, mas no nosso dia a dia quem faz é a gente,
No nosso dia a dia, quem vai para a luta é a gente. A gente ora por protocolo, mas na hora quem decide sou eu. Na hora quem escolhe sou eu. No final quem toma as decisões sou eu. Ah, irmão, a gente pode estar tão ferido, tão machucado, tão longe de Deus, mas ainda assim louvando a Deus. Mas ainda assim entoando canções sem sentir, ouvindo pregações que tocam o entendimento, mas não tocam o coração, falando de um Deus que é lógico, mas um Deus que não tem a revelação, o Espírito da palavra. Só tem a palavra, mas não tem o Espírito da palavra. João capítulo 1. Vai lá para João capítulo 1. João Batista, no versículo 26, diz: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem não conheceis, o qual vem após mim, no qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E é João Batista, irmãos, porque não por um breve sobrenome, mas porque João era aquele que batizava, então por isso João Batista. Versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel vim. Por isso, batizando com água. Então João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Esse reconhecimento, irmão, é tão poderoso que nem os discípulos haviam compreendido a dimensão daquilo que João estava dizendo. Por mais que após a morte de João Batista, Jesus estivesse ali no meio do caminho, e no texto de Marcos 8, vamos abrir texto de Marcos 8. Versículo 27 a partir. Por mais que após a morte de João Batista, Jesus testemunha a respeito de João Batista. Jesus diz: este é o esperado, aquele que viria para proclamar, é o Elias, proclamado por Malaquias. Malaquias anuncia a vinda de Elias, não como figura, mas o mesmo Espírito que operou sobre a vida de Elias durante o início do ministério do Novo Testamento relatado. Relata aquele homem andando
no meio do deserto, à beira do Rio Jordão. E ele tinha a real compreensão de quem Jesus era, muito mais do que os discípulos. Aqui no texto de Marcos 8, versículo 27 diz: então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? Responderam: João Batista, outros Elias, mas outros, alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Será que você pode repetir comigo? Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Muito antes João já tinha percebido, e apesar dessa declaração, que representava ali, Pedro representado por todos os discípulos, eles não tinham a compreensão do todo, mas Deus foi dando graça, foi dando graça. E a segunda coisa é que quando nós conseguimos reconhecer Deus, conseguimos andar na direção de Deus, isso pela graça do Senhor, nós temos a oportunidade de olhar para nós e reconhecer o nosso pecado, reconhecer aonde caímos, aonde erramos, reconhecer que somos pecadores sim, somos pessoas que pecam sim, que eu quero dizer, somos santos diante do Senhor, mas somos santos que pecam, somos santos que erram, santos que lutam para permanecer na santidade e não se desviar para o pecado. Então, meu irmão, onde é que você caiu? Aonde as tuas palavras passaram a falar mais alto do que o Espírito Santo na tua vida? Aonde? Porque João Batista, quando olha para Jesus e diz: ah, Senhor, como que eu vou te batizar? Eu sou um homem pecador. Eu é que deveria ser batizado por ti, e o Senhor vem até mim para que eu o batize. Ah, Senhor, eu sou um homem pecador. Assim como Isaías teve a revelação, e tendo essa revelação, tendo um encontro real com Deus, ele diz: eu sou um homem impuro, e caminho no meio de um povo impuro, de lábios impuros, com condutas impuras. Não há como nós não reconhecermos o nosso pecado, o nosso erro, aquilo que falhamos, aquilo que erramos. Ah, irmãos, todos nós, a começar por mim, a começar por mim. Quero te convidar a baixar sua cabeça e a falar com o Senhor nesta hora, a ministrar o coração do Pai nessa hora, a falar com Ele nessa manhã, e ser sincero com Ele, dizer: Deus, restaura, Deus, a minha comunhão, restaura, Deus, a minha entrega, restaura, Deus, a minha sensibilidade. Diga para Ele, fala com o Senhor nessa manhã. Não
Não fomos chamados para reconhecer a palavra apenas no nosso entendimento, mas há um Espírito por trás da palavra que ministra toda a verdade ao nosso coração. E nós não podemos nos distanciar do Espírito Santo de Deus. Não podemos nos distanciar da verdade. João Batista anunciava a vinda de Jesus. Por mais que aquelas pessoas se perguntavam entre si, será que João Batista é o escolhido? Mas João Batista testemunhava a respeito de Jesus. E Jesus testemunhou a respeito de João Batista. João Batista renunciou a esse lugar. Ele não apenas pregava arrependimento, mas ele também se arrependia. Ele também se humilhava. Ele sabia reconhecer que Deus, que Jesus, ele reconhecia que Jesus era Deus. Ele se humilhou perante Jesus. Eu quero te convidar a fazer isso nesta manhã. Eu quero te convidar a voltar ao primeiro amor. Eu quero te convidar a voltar a uma comunhão genuína com o Espírito Santo. Eu quero te convidar a entrar pela madrugada para buscar o Senhor em adoração. Eu quero te convidar a clamar ao Senhor para que você volte ao primeiro amor, para que você diga ao Senhor Jesus: Deus, venha sobre mim, restaura na minha vida, restaura, Senhor Jesus, a alegria da salvação, restaura a alegria dos primeiros começos, nos primeiros passos da minha vida cristã. Restaura, Senhor Jesus, a minha santidade. Restaura, Senhor, a minha sensibilidade. Deus, leva-me, Senhor, para esse secreto. Leva-me, Senhor, para o Getsemane. Leva-me, Senhor, para esse lugar de oração, para esse lugar de pranto, para esse lugar de choro, para esse lugar onde eu consigo avistar Jerusalém, onde eu consigo ver Jerusalém e olhar para esse lugar de redenção, olhar para a cruz de Cristo, olhar para esse lugar, olhar para esse lugar onde a minha realidade vai ser transformada, onde o céu se abrirá perante mim, e aquilo que o Espírito Santo de Deus fizer, Ele fará. Aquilo que Ele quiser fazer, Ele ministrará aos nossos corações. Fala ao coração do Pai nesta manhã. Ministra ao coração de Deus as verdades que estão dentro de você, as verdades que estão ministrando no profundo do teu coração nessa manhã. Diga para Ele: Senhor, eu abro mão da minha verdade, eu abro mão da minha religiosidade, eu abro mão da minha pseudo-santidade, Senhor, porque eu preciso de Ti, eu preciso caminhar contigo, eu preciso caminhar com o Senhor dos Senhores. Espírito Santo, oh, 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 oh. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Óleo fresco, tem óleo fresco, tem um óleo fresco. Vem, Senhor Jesus, sobre a tua igreja. Vem, Senhor Jesus, sobre o teu povo nessa manhã. Venha, Senhor Jesus, ministrar, Senhor. Ministrar, Senhor. Nós clamamos, Senhor, nessa manhã para que o teu Espírito venha quebrar com toda a cadeia mental.
Vem Espírito Santo e quebra com toda a cadeia mental, com toda a resistência mental, Senhor. Toda resistência mental que diz que o seu filho, que a sua filha não pode caminhar em santidade, porque essa realidade será a sua realidade para o resto da sua vida. Nós quebramos em nome do Senhor Jesus. Pai, nós declaramos uma nova realidade para esse irmão, para essa irmã. Senhor Deus, eu venho, Senhor, nessa hora tirar, Senhor Jesus, pelo poder do Teu santo nome, pelo poder do Teu santo nome, todo conformismo diante da circunstância, todo conformismo perante as dificuldades da vida, toda resignação que não vem da Tua parte, Deus, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Toda lógica maligna, toda lógica de Satanás, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Toda iniquidade vai renunciando, vai renunciando, vai renunciando, vai renunciando, vai declarando, colocando da boca para fora, dá nome ao pecado, dá nome ao pecado, dá nome ao erro, dá nome. Diga para ele, não se justifique, não aponte o dedo para fora, mas aponte para dentro e olhe para o céu, dizendo: Deus, vem sobre mim, vem Espírito Santo e opera aqui, opera, Senhor. Vê se há em mim, assim como disse Davi, vê, Espírito Santo, se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum caminho mau. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Buscamos tua verdade, seja feita na terra como nos céus. Deixa os céus descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo é teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Senhor Jesus, eu quero mais, eu quero, Deus, eu abro mão de tudo que é carnal, de tudo que é humano e natural, Deus. Eu quero os céus, eu quero os céus, eu quero a tua graça aqui, Deus. Oh, deixa o céu descer, deixa o céu. Oh, deixa o céu
você mesmo. Deixa, eu deixo o céu invadir a minha vida, o céu invadir a minha vida, os céus invadir a minha casa, a minha família. Vem, invoque você ao Senhor Jesus. Deixa o céu descer, deixa o céu descer. Deixa o céu descer, declare: Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Teu é o reino, teu o poder. Poder, tua é a glória para sempre. Oh, teu é o reino, Deus. É teu reino. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Oh, teu é o reino, teu o poder. Glória para sempre. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse, nada, nada se compara a Deus, pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha de graça. Eu quero conhecer Jesus.
achado nele. E ser achado nele. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Deixa o céu descer, 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 deixa o céu descer. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos pecados, assim como também nós perdoamos aquele a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre. A cruz, o símbolo de maldição, descoberta na Pérsia, aperfeiçoada pelos romanos, foi usada para erigir
aquele que era o Verbo e que se tornou carne, aquele que foi o agente da nossa existência e de tudo que há. Porque a Trindade estava presente na criação no mundo, e o mundo só foi feito como fez, por meio do Verbo, que é o nosso Messias, o Senhor Jesus Cristo. E esse Criador veio e morreu pela sua criação. Ele morreu para que pudéssemos caminhar numa nova direção, no novo nível com Ele, para que nada, absolutamente nada, fosse o suficiente para nos afastar dele. Por isso, se há alguém aqui que ainda não pegou o teu cálice, ainda não pegou o seu pão, por litígio, por não crer, eu quero que você levante essa mão. Eu vou pedir para que alguém vá até você entregar o cálice, entregar o pão. Porque essa manhã, em que não eu estou ministrando a respeito de um grande homem, como Jesus perguntou aos discípulos: o que é que dizem que eu sou? É como Jeremias, é como Isaías, é como João Batista, um grande homem usado por Deus. Não, Jesus não foi um grande homem, não é um grande homem. Jesus é homem sim, mas Jesus, Ele é o Messias, Ele é o Verbo, Ele é a vida. Ele é muito mais do que um grande homem. Ele é muito mais, muito mais. Ele é o agente, Ele é o autor, Ele é a razão. Ele é a razão que muda toda a nossa razão. Ele é o sentido que aguça todo o nosso sentido. Ele é o próprio Evangelho que nós pregamos. Ele é o próprio Evangelho. Levante teu pão bem alto. Agradeça a Deus pelo privilégio de poder fazer parte do corpo de Cristo. Esse mesmo corpo que sofreu as mazelas dos persas, dos cartagineses, dos romanos, que teve seu corpo lanhado pelo ferro, pelos açoites, pelos ossos fixados. Esse mesmo Senhor, que apesar de tudo, não teve o seu corpo velado, não teve os seus joelhos quebrados, e aquela esponja que era usada para limpar as latrinas dos romanos, aquelas esponjas aquela esponja que foi mergulhada num vinagre imundo, podre, espalhada por toda Roma, para atender as necessidades físicas daqueles homens, que ali defecavam, urinavam, e que depois pegavam aquela esponja e limpavam toda a latrina. Eles pegaram daquele vinagre e deram como água para que Jesus bebesse. Eles furaram o lado de Jesus, sem dó, sem piedade, sem a pior morte, da pior maneira. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Do seu lado verteu água, do seu lado verteu um bocado de sangue, porque o Cordeiro perfeito derramou sobre aquela terra todo o sangue pela minha vida e pela sua vida. Jesus que estava na cruz, era praticamente impossível falar.
impossível falar, porque o diafragma era pressionado, porque não tinha condições de erigir o seu diafragma. O Senhor gritou e disse: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Foi por mim, foi por você. Foi por mim, foi por você. Em Romanos anuncia o que ele não faria, o que mais ele não faria por amor a nós. Se ele entregou o seu próprio filho para morrer na cruz, levar sobre si todo o pecado, conhecesse aquilo que nunca conheceu, que foi o distanciamento do seu pai, ser aquilo que nunca tinha sido antes, maldição. Deus, por amor a nós, permitiu que o seu filho se tornasse maldito, e muito mais. O seu próprio filho disse: eu vou, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Eu mesmo dou a minha própria vida, eu mesmo me entrego por amor, eu mesmo me entrego. Esse é o corpo que nos vivifica, esse é o corpo que nos restaura. Por meio de Jesus, nós temos uma vida em abundância, uma vida em abundância, não pautada nos padrões do homem, mas pautada em Cristo Jesus, que é o nosso modelo. Comamos todos na presença do Pai. Durante centenas de anos, a igreja só comia do pão, mas não tinha um refrigério completo, porque o vinho, ele é o sangue, enquanto a carne suporta, enquanto a carne nos ensina, a carne de Cristo, como o corpo é esse pão. O vinho, ele é a vida que nos conecta, que conecta comigo, conecta com você. Nós nos conectamos através do sangue de Jesus. Nós nos conectamos através da vida de Deus, porque o pão, a palavra, ele nos foi dado, mas não só a palavra, mas também a vida, o Espírito Santo de Deus. Por isso eu te convido a compartilhar com seu irmão e dizer: meu irmão, eu compartilho com você esse privilégio. Eu compartilho esse privilégio. Esse privilégio. Privilégio dessa comunhão, privilégio de derramar sobre você aquilo que Deus tem derramado sobre mim, de receber de você daquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida. Erga teu cálice. Ah, Deus, a lepra não pode nos impedir. Assim como o pecado foi levado na cruz do Calvário, tudo aquilo que mortifica, tudo aquilo que mata a minha comunhão contigo foi levado na cruz do Calvário, Senhor. Por isso eu estou aqui, porque eu creio que o Senhor é a minha salvação. O Senhor é a minha redenção. Não sou eu. Eu não sou a minha redenção. Eu não sou a solução dos meus problemas. Não é a força dos meus braços, mas é o Senhor Jesus. Semelhante modo,
Jesus estava naquela casa e tomou do cálice e disse: este é o meu sangue que foi derramado em favor de nós. Bebamos todos na presença do Senhor Jesus. Amém e amém. Espírito Santo de Deus, pela tua graça na minha vida, Senhor. Ó Deus, porque pelo teu sangue, pelo teu corpo, pela tua vida nós somos vivificados, Senhor. Tu te tornastes, ó Deus, o primogênito para que nós pudéssemos ser resgatados da morte para a vida. E nós te louvamos, Senhor, nessa manhã. Nós te glorificamos, Espírito Santo. Nós te exaltamos por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, dê uma salva de palmas a Ele. A Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Amém? Amém. Deus é bom. Ah, meu irmão, Deus é tão bom. Deus é tão bom. Um dia nós vamos nos encontrar com Ele. E nós vamos compreender na íntegra o sentimento de João Batista. Ele está vindo. Ele está vindo buscar a sua igreja. Ele está vindo buscar o seu povo. Ah, o céu não tem graça. O céu não tem graça se não chegarmos lá e observar todas as maravilhas, todas as promessas, tudo aquilo que estava escrito. Nós chegarmos lá e identificar, e no final de ver tudo, não encontrar com Jesus. Nada faz sentido, nenhuma promessa, nenhuma palavra, nenhuma riqueza, nenhuma beleza, porque Ele é beleza, Ele é a riqueza, Ele é a razão de vivermos na eternidade. O céu não tem graça sem Jesus. O céu só tem graça se Ele estiver lá. Por isso, meu irmão, traga o céu para a tua casa. Traga o céu para dentro do teu carro. Traga o céu para o ambiente do teu trabalho. Diga para Ele: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino e manifesta-te aqui. Eu te quero, Deus, eu te quero, Deus. Vamos glorificar o nome do Senhor Jesus com essa música e nos despedir em nome do Senhor Jesus. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem.
Desculpa, gente, eu deveria ter despedido a igreja, né? Para ficar quem quiser ficar e para poder ir quem quiser ir. Então, meu irmão, Deus te abençoe. Abençoe a tua casa, abençoe a tua família, abençoe a tua parentela. Sai desse lugar pulando, gritando, glorificando o nome do Senhor, porque Ele é digno. Amém? Vamos louvar o nome dEle. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti.